Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje vamos continuar o Livro dos Espíritos, nesse estudo de número 35, analisando o capítulo 6 da Vida Espírita, onde Kardec está realizando algumas perguntas aos espíritos sobre as sensações, as percepções, a vida após a morte, o que o espírito sente logo após, o estado de perturbação e etc. Hoje nós vamos iniciar o ensaio teórico que Kardec faz em relação às sensações, dando um excelente resumo com a sua didática sobre as sensações, as percepções e o que a gente pode tirar de conclusões das respostas dos espíritos em relação à justiça divina, à perfeição das suas leis e como nós podemos compreender melhor essa preparação para a vida após a morte. Continuaremos dessa forma a partir da pergunta número 257, que na verdade é um ponto onde Kardec irá resumir e trazer as suas considerações sobre o que a gente estudou nos últimos estudos. Ensaio teórico da sensação nos espíritos. Diz Kardec: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Vejam que Kardec já inicia as tratativas falando de como a matéria contém a dor na sua essência, como instrumento, e que o espírito apenas traz uma percepção, uma sensação dessa dor, seja pela lembrança, seja pelas dores morais, que não são dores físicas, não são dores do corpo, mas sim da alma. É o efeito, portanto, a percepção, porque a origem está no corpo físico, das dores e dos sofrimentos. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. A gente já estudou aqui que o espírito traz uma lembrança da dor de quando estava encarnado, e que essa percepção da alma muitas vezes é mais sofrida do que a dor física, porque as dores morais atingem a alma e, por isso, trazem consequências mais dolorosas. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Logicamente, a alma não queima nem congela por não ser física, por não ter propriedade material, mas traz uma sensação, traz uma percepção. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fora? Quando a gente lembra de uma dor que sentiu, dor física, não traz muitas vezes a apreensão desse mal físico sofrido? É a mesma coisa, uma percepção, uma lembrança. Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta, por essa percepção. Vejam que a mente tem um poder, como a gente está estudando na obra Libertação, de André Luiz. A mente é capaz de criar e de trazer consequências, como dores e sofrimentos, capazes de levar o indivíduo até a morte, mesmo que não tenha nenhuma problemática física. Certo que aí não está a sede, ou sequer o ponto de partida da dor, daqueles que perderam o braço, por exemplo, e sentem a dor no braço que não está mais ali, o braço físico. O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão, guardou a dor, a impressão da dor. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa parecida ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Vejam que ele diz que é algo parecido, Essa angústia moral, essa dor no perispírito é parecido com a dor física pela lembrança que o espírito traz. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas,
nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos lançaram luz sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Kardec vai trazer, portanto, um resumo das sensações dos espíritos narradas por suicidas, por sofredores, por aqueles recém-desencarnados, por aqueles que se dedicaram só à matéria. Todos eles vieram trazer descrições que Kardec resumiu e vai resumir para a gente também nesse capítulo, porque o estudo aprofundado do perispírito possibilita a gente compreender como um espírito que não tem mais matéria possa narrar angústias que parecem físicas. Ele nos ensina: o perispírito é o laço que a matéria do corpo une o espírito. Laço, portanto, que liga o espírito com o corpo físico. O perispírito é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Nós já estudamos aqui que antes do espírito reencarnar, ele absorve do fluido cósmico universal os elementos necessários para a formação do seu perispírito, porque cada orbe traz uma composição química, uma composição do perispírito diferente, a depender das propriedades daquele planeta. Participa, ao mesmo tempo, da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Vejam que vários elementos se envolvem no perispírito, inclusive influenciando na matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria. Nós já vimos essa narração, essa definição do perispírito como matéria quintessenciada, ou seja, é tão sutil que parece não ser matéria, mas é. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual que reside no espírito. Por isso que Kardec traz uma divisão tão clara, de espírito, corpo e perispírito. Porque o espírito comanda a mente. A mente é a sede do espírito, enquanto que a vida orgânica vai se desenvolver a partir do modelador biológico que é o perispírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. Isso é importante. O perispírito é agente das sensações exteriores. Nós já falamos aqui por diversas vezes de como o perispírito absorve e armazena as nossas condutas, pensamentos, hábitos principalmente, que vão marcando o perispírito, e por isso ele depois manifesta no corpo a ser formado todo esse conjunto de experiências, enquanto que a mente fornece aí a manifestação do espírito, a inteligência, o poder criativo, a cocriação com o divino, parte da mente, parte do pensamento emitido pelo espírito, e por isso a ciência humana não poderá avançar enquanto não aceitar o espírito como agente da mente, como aquele que determina o que a mente produz. A ciência ficará estacionada apenas analisando a consequência da matéria, o cérebro inerte, sem a origem da sua movimentação, que é o espírito. No corpo, os órgãos, servindo-lhe de condutos, localizam essas sensações. Então vejam, perispírito exterioriza a sensação que é lida pelo órgão. Então, a depender de onde o perispírito está emanando e para onde ele emana a vibração, o sentimento, a sintonia, essa emissão vai vibrar no órgão específico da região que o perispírito lançou. Essa ideia, essa sensação. Então, se origina no espírito e o perispírito manifesta essa vontade, essa sensação no corpo físico.
Os órgãos vão ler, vão traduzir essa emanação e, por isso, nós temos as sensações localizadas em determinados órgãos. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Isso também é muito importante. Por isso que os espíritos vão narrar que é possível enxergar 360 graus. Ou seja, o espírito enxerga por todos os lados. Inclusive, essa característica é narrada por pessoas encarnadas que tiveram experiências de quase morte. Todos eles narram que o sentido da visão ele não é limitado aos olhos. A pessoa consegue olhar para trás sem virar a cabeça, porque o seu espírito traz essa sensação geral, exterior. Porque o corpo não existe mais, o corpo não está mais ligado ali, então a sensação se torna geral, o sentido da visão se torna geral, emanando por todos os lados do espírito. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Isso é interessante porque aqui na Terra a gente pode apontar, meu pé está doendo, minha cabeça está doendo. O espírito ele não vai saber exatamente onde dói, por exemplo. Ele sente de forma geral, porque ele não está mais ligado a um corpo físico, logo não há mais o órgão localizando aquela dor. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. O perispírito guarda sensações, o corpo guarda outras, justamente pelas diferenças da matéria. Estas últimas, ou seja, as sensações do corpo, só por termo de comparação as podemos tomar e não por identidade. Não é igual a dor física com a dor do perispírito. É isso que ele está explicando aqui. Não considere idêntica a dor do corpo físico com a dor do perispírito. São dores diferentes, tanto na explicação quanto na origem dessas dores e até nas próprias sensações. São diferentes. Libertos do corpo, os espíritos podem sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, não é físico, já repetimos aqui várias vezes. Embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que eles se queixam de frio e calor. Então, pelo fato dos espíritos trazerem sensações, descreverem essas sensações como calor e frio, Kardec construiu esse argumento lógico de que existe sim uma sensação da dor, uma sensação do calor e do frio, porém, o sofrimento não é físico e também não é exclusivamente moral. Existe um sofrimento cuja sensação está sendo exteriorizada pelo perispírito. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentar qualquer dor, que essa é a propriedade natural do espírito. Não tem limitação física, não tem órgãos ou nervos que possam manifestar dor física. Por isso que atravessa fogo, atravessa parede, objetos sólidos. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. Não importa se é inverno ou se é verão, o espírito pode apresentar sensação de frio ou calor, a depender da sua condição espiritual, o que a sua mente está sintonizando. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada. Por que não é localizada? Nós já vimos. A dor é geral, não tem mais o corpo, não tem mais os órgãos para localizar essa dor. A dor é geral, então o espírito nem sempre compreende bem como que ele está sentindo frio ou calor, e ele sente de forma generalizada. E por que não a produzem agentes exteriores? Então, são dois motivos que demonstram que a dor é uma sensação, uma percepção, é uma lembrança. Primeiro, que ela não é localizada no espírito. E segundo, que nenhum agente exterior pode provocar essa dor. Não adianta acender uma fogueira do lado do espírito, ele não vai se esquentar, ele não vai sentir calor se ele estiver sintonizado com alguma percepção que o frio lhe faz sofrer. É mais uma reminiscência, uma lembrança, do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa.
dói tanto quanto ele estivesse encarnado sofrendo no corpo físico. É diferente, mas dói também, é um sofrimento também. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como nós vamos ver. Ele vai dar alguns exemplos que mostram que vão além dessa sensação. Ele prossegue: ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende, mais ou menos lentamente, do corpo. Que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. É aquele estado de perturbação que a gente já estudou, né? Mais acelerado nos que estão mais preparados e mais lento nos que estão ainda sem compreensão da vida maior. O fato é que o perispírito vai se desprendendo aos poucos e o espírito apresenta uma confusão. Crê não estar morto, porque se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Então imagine a confusão, né, para quem não acredita na vida após a morte. Vê o corpo inerte, sabe que é dele, porém não compreende como pode estar separado daquele corpo. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. E nós já vimos nas lições de Emmanuel que o perispírito é ligado célula a célula com o corpo, então demora para desligar. Enquanto tiver uma ligação, o espírito vai ter essa sensação, essa confusão. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Felizmente é uma sensação que todo suicida sente, da carne sendo comida, da carne apodrecendo, porque passa os anos, né? O suicida fica preso ao corpo durante alguns anos, a depender da sua condição, a depender de outros fatores. Porém, ele se sente vivo, porque de fato o suicídio é uma ilusão, e ao mesmo tempo sente a morte do seu corpo físico. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Isso é lógico, né? Os vermes não estão roendo o perispírito, não são vermes espirituais roendo o perispírito. São vermes roendo a carne do corpo físico. Roíam-lhe o corpo, como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia. E aí a gente consegue entender perfeitamente o porquê do suicida sentir as sensações da morte do corpo físico. Porque todo trauma repercute na sua alma. Enquanto está ligado, é igual uma corrente elétrica, né? Um cabo elétrico ligado numa estação, ligado num poste, ligado num transformador. Enquanto tiver um cabo ligado, vai se transmitir alguma energia. Então, o espírito traz a repercussão dessa ligação. Uma repercussão moral de sentir o corpo morrendo, o corpo sendo comido, vivo pelos vermes, o corpo trazendo as sensações de frio, de calor. É tudo repercussão moral, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Quando a gente pensa em repercussão, a gente pensa no tambor, né? Ou na pedra que cai no lago. Aquelas ondas que se formam com a pedra que caiu no lago é uma repercussão. Então dá essa imagem material, né? De que tem uma causa e tem uma onda repercutindo. Não é bem isso, mas é uma forma de compreender como se dá essa sensação. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Então Kardec está explicando que essa repercussão é mais uma visão que ele estava tendo do corpo dele, e ele criava com a sua mente essa sensação. Como ele via os vermes comendo o corpo físico, ele criava essa ligação com o perispírito, sentindo também
esse roer por conta da sua ligação que ainda existe com o corpo. Assim, pois, não haveria no caso uma reminiscência, porque ela não fora em vida roído pelos vermes. Percebe que não é reminiscência? Não é lembrança? Porque em nenhum momento durante a vida aquele espírito teve a sua carne roída por vermes. Então como que ele poderia lembrar desse fato, desse sofrimento? Então não é uma lembrança. Havia o sentimento de um fato atual. Olha só, ele desenvolve um sentimento daquilo que ele está vendo e daquilo que ele está sentindo de forma sensorial, transmitida pelo perispírito, porque ele ainda está ligado ao corpo físico. Ele não sente a dor, mas sente uma repercussão, sente uma criação mental muito real e pior muitas vezes que a sensação física. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito, por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Olha só que interessante para a gente entender como funciona a repercussão, a sensação do espírito. Quando a gente está encarnado, o nosso corpo recebe a impressão exterior, frio, calor, dor, e transmite ao espírito por intermédio do perispírito. O perispírito é o laço que une espírito e corpo, então é ele que transmite a sensação do corpo para o espírito, pelo fluido nervoso, esse fluido que percorre o corpo físico e serve como transmissor. Uma vez morto, o corpo não sente mais nada, por já não haver nele espírito, nem perispírito. Então houve a morte no corpo, ele não sente mais nada, certo? Ou seja, o perispírito, o espírito desprendido do corpo, experimenta a sensação. Porém, como já não lhe chega por um conduto, por um órgão limitado, ela se torna geral. Entendem por que é pior? Sentir a dor no pé ou sentir no corpo inteiro? O espírito é como se sentisse no seu perispírito inteiro aquela dor, que antes ele sentia no pé, porque o órgão, enquanto ele encarnado, transmitia essa sensação diretamente para o seu espírito por meio do perispírito. Mas enquanto desencarnado, não tem mais órgão, ele vai sentir de forma geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência. Lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Olha que raciocínio interessante, ele está dizendo que se não tivesse a ligação espírito-perispírito, e o perispírito pudesse se desvincular do espírito, ele não sentiria nada, porque para ele sentir, precisa ter uma mente, uma inteligência, criando essa reminiscência ou essa percepção pela informação transmitida. Então é só a gente imaginar, primeiro o corpo físico recebendo uma sensação, um estímulo, esse estímulo é transmitido ao espírito pelo perispírito. Agora imagine o perispírito, desencarnado, portanto, o espírito, sentindo uma percepção. Ele vai transmitir para o espírito também, porque o espírito está interligado ao perispírito. Se o espírito pudesse se desvincular do perispírito, o perispírito não sentiria dor, porque para sentir dor é necessária essa ligação, onde a mente do espírito vai ter a sensação ou a lembrança. Não sei se deu para entender. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. O agente de transmissão, portanto, perispírito, transmite para a consciência, espírito, as sensações percebidas pelos fatos exteriores. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa,
que é o que acontece com os espíritos puros. O seu perispírito está tão depurado, está tão sutil, que é como se não tivesse mais qualquer laço. Ele não precisa mais enlaçar-se com a matéria. Logo, o perispírito vai perdendo a sua função, vai se mergulhando, se perdendo no próprio espírito que se purifica. A gente pode usar essa expressão? Então, espíritos puros não sentem dores. E aí eu estou incluindo as sensações, as percepções, as reminiscências do espírito, que são piores que as dores físicas, como já falamos várias vezes. E aí ele vai dizer exatamente isso, ó. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. O espírito completamente purificado não sente dor nenhuma, nem física, logicamente, nem dor moral, porque não tem mais perispírito para levar essa dor. Ele não tem culpa, ele não tem, como a gente diz na Terra, culpa no cartório. Então, ele não sente remorso, não sente culpa e nem traz as percepções, porque tem total compreensão da sua condição de espírito e que ele não está mais ligado a um corpo. Sabemos que quanto mais eles, os espíritos, se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, como eu falei, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Isso a gente consegue sentir ainda imperfeitos, né? A matéria vai tendo menos ação sobre nós à medida que evoluímos. Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Porque o perispírito se tornar menos grosseiro é uma consequência da evolução. Quanto mais evoluídos, mais etéreo é o perispírito, mais sutil é o perispírito. Logo, menos sensações dolorosas vai transmitir. Mas, dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro, inacessível a umas, deve sê-lo igualmente a outras. Então, será que o espírito puro não vai sentir nem dor, nem sensações agradáveis? Assim é, de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. Então, ele está confirmando, sim, tem sensações agradáveis que nós sentimos na matéria que o espírito puro não sente. Mas isso não significa que ele sente falta. Por quê? Porque ele sente coisas muito melhores. Ele está mergulhado num clima muito mais agradável do que o nosso. Então, por exemplo, o gozo da matéria, seja o gozo na relação sexual, seja o gozo na alimentação, seja o gozo de realizar alguma conquista material. Os espíritos puros não têm mais essas sensações, nem as dolorosas, nem as sensações de alegria que a gente tem aqui. Mas por quê? Eles têm sensações muito melhores de espíritos puros e com a felicidade real. Então convivem com espíritos puros, com seres angelicais, ouvem músicas que a gente não tem noção do que são, de como é, praticam atividades que a gente não faz ideia, que são muito mais agradáveis do que as nossas. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar. Acabei de falar. A gente não faz ideia do que eles conseguem sentir. Eles sentem uma paz interior, eles não precisam de fatos exteriores para sentir essas alegrias. A gente precisa receber um dinheiro, a gente precisa ser acariciado por alguém que a gente ama, a gente precisa da conjunção carnal com um parceiro, com uma parceira, para sentir o prazer. O espírito puro não, ele tem uma sensação íntima de felicidade, uma alegria real no seu íntimo, por sua identidade com o divino, com a sua proximidade com o Criador, com a sua intimidade com o universo infinito. Então as sensações não se comparam com as nossas. Porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Não fazemos ideia de como essa luz é como se fôssemos cegos. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz?
Como se produzem então essas sensações do espírito? Esse ponto escapa ao conhecimento. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo e não, como no homem, de uma parte apenas. Como já falamos dos órgãos, né? Da sensação e do atributo estar delimitado a um órgão específico, localizado, como a visão. É no todo. O espírito sente e enxerga e ouve nele inteiro. Mas de que modo ele as tem? Como o espírito sente pelo corpo inteiro os atributos da visão, do olfato? Ignoramo-lo. Os espíritos não nos explicaram. Ou se explicaram, a gente não entendeu. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos. Nós não temos a linguagem apropriada para entender como que um espírito enxerga no todo, sem precisar dos órgãos. Falta a linguagem para exprimir essas ideias, precisamente como o é. Falta de termos próprios a dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Como pedir para um homem selvagem, que não conheceu a civilização, explicar um quadro, né, o quadro da Mona Lisa, explicar um texto de um pensador famoso, de Sócrates, como que ele vai explicar? Então, é a mesma coisa. Nos falta a linguagem, a percepção, a compreensão para entender essas coisas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Então ele deixa claro que esses que não sentem nem prazeres, nem dores, são os muito elevados, o perispírito deles está muito sutil. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, ou seja, os espíritos inferiores, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Então ele vai começar a descrever as sensações dos espíritos inferiores em relação à bebida, à comida, à sensação do sexo e etc. Eles não sentem por órgãos específicos como a gente faz, porque estão em espírito. Sentem em todo o ser. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Por isso, talvez que muitos espíritos desencarnados tenham tanta necessidade de andar pelos bares, pelos motéis, pelos locais onde as pessoas bebem, fumam, se drogam, porque eles sentem essas percepções por todo o espírito deles, já que eles não têm mais os órgãos para localizar essas sensações, mas sentem de uma maneira diferente, não sentem como nós. Eles têm uma impressão do uso da bebida, do cigarro, da droga, o que modifica a sua percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Mesmo os inferiores, a gente consegue enviar um pensamento para eles e eles compreendem esse pensamento. Em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Então a comunicação não é tão fácil para o espírito denso, de perispírito denso. Ele não entende com tanta facilidade como entende um espírito puro. Pelo que concerne à vista, a visão, essa para o espírito independe da luz. Já estudamos isso. Eles enxergam na completa escuridão, porque eles não precisam mais do órgão que sofra um estímulo externo,
A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, por isso que vê por toda a sua extensão. Para quem a obscuridade não existe, nós já estudamos isso. É, contudo, mais extensa, a visão é mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. Eu lembro de ter citado o exemplo das obras de André Luiz, onde os mentores de André Luiz conseguem dar zoom, ver em raio-x e inclusive conseguem fazer com que André Luiz também veja, vendo os órgãos funcionando do corpo físico, o sangue circulando nas veias, pela visão extensa. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. E por que isso acontece? Porque Deus dividiu conosco todas essas percepções sagradas. Nós somos co-criadores, nós somos herdeiros do divino, trazemos todas as percepções. Por isso, a imagem e semelhança dele. Estas percepções, na vida corpórea, se obliteram, ficam como se uma nuvem estivesse cobrindo, dificulta que essa percepção se expanda. Pela grosseria dos órgãos do corpo, na vida extracorpórea, se vão desanuviando, essa nuvem vai se afastando, vai se tornando mais perceptível, mais extensa, mais desenvolvida, todas as percepções. À proporção que o envoltório semimaterial se eteriza, ou seja, quanto mais o perispírito se eteriza, se torna menos material, maior a percepção da visão, da audição, do olfato, etc. Aurido do meio ambiente, esse envoltório varia de acordo com a natureza dos mundos. Kardec volta a falar do perispírito especificamente, e a gente já disse isso aqui, né? O espírito retira do fluido cósmico do planeta que ele vai reencarnar as propriedades do seu perispírito. Por isso, o perispírito varia na sua essência de acordo com o mundo em que o espírito está reencarnando. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Então nós temos perispíritos de propriedades diferentes a depender do planeta que vamos reencarnar. É por isso que tem a teoria de que nós não vamos usar esse corpo físico em outro planeta, como Marte, como Júpiter. A gente pode até viajar para esses planetas, mas a gente nunca vai poder usar esse corpo lá. A gente vai ter que usar roupas especiais para poder respirar, para poder lidar com a atmosfera deles, né, desses outros planetas. A gente só consegue reencarnar nesses planetas e não sofrer nada em relação ao corpo físico ou ao perispírito se a gente absorveu a essência, esse fluido do planeta em volta dele para reencarnar lá, formando, portanto, o nosso perispírito. É como se mudássemos, portanto, de roupa. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre. É por isso que dizem que Jesus, quando reencarnou na Terra, o processo de troca de perispírito, esse processo de tornar o perispírito dele denso igual ao nosso, foi mais doloroso do que a crucificação. É mais doloroso adaptar o perispírito de um espírito puro a um perispírito de um planeta inferior do que as dores físicas. E então, suas percepções se produzem como nos espíritos comuns de nosso mundo. Então Jesus sentia fome, frio, calor. A gente não sabe exatamente se a fome dele era nutrido por alguma característica, né? Seu corpo sofreu alguma nutrição diferenciada. Mas o que a gente pode dizer é que, como o corpo dele foi construído com base no perispírito que ele absorveu do fluido cósmico próprio da Terra, é certo que o corpo dele era como o nosso. Quando eles vêm nos visitar, portanto, as percepções são comuns às nossas. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem, nem sentem,
senão o que queiram ouvir ou sentir. Por quê? Vai depender de onde você reencarna, de como seu perispírito foi idealizado. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Quanto mais elevado o perispírito, maior controle ele tem nisso, ativando ou tornando nula as suas percepções de visão, de audição. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. Olha só. Então, mesmo os inferiores conseguem anular as suas percepções pela ideia fixa, pelo poder co-criador da mente. Eles conseguem isolar. A única coisa que eles não conseguem deixar de ouvir é os conselhos dos bons espíritos. E isso eles têm que ouvir. Por misericórdia divina. A vista, essa é sempre ativa. Olha só. O espírito sempre vê. É por isso que muitos descrevem sofrimento terríveis de verem suas vítimas, de verem, por exemplo, abortistas verem os fetos, o suicida vê o seu corpo mutilado. Eles veem o tempo inteiro. É sempre ativa a vista, porque não depende dos olhos. Eles fecham os olhos, eles tampam os olhos com as mãos, não adianta. É o espírito inteiro que vê. Ele vai continuar vendo. Mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Também poder da mente, poder da vontade. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Isso é uma regra que a gente já estudou aqui. O espírito superior consegue se fazer invisível aos inferiores, mas não o contrário. O inferior não consegue se camuflar, ficar invisível perante um superior. O superior moral vai sempre perceber a presença de um espírito inferior. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. A gente já falou isso hoje. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Então, a perturbação é temporária. O espírito, em algum momento, vai recuperar essa visão, ainda que seja a visão nossa aqui da Terra, a visão limitada dos corpos físicos. Mesmo que eles ainda não consigam atravessar corpos sólidos, eles pelo menos recuperam a visão aqui da Terra, a visão que tinham aqui, depois do período de confusão mental. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. A gente já viu isso aqui, né? Quanto mais elevado, maior essa percepção do passado e do futuro. Objetarão, talvez: toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis, nos informais de que ainda sofreremos. De uma forma ou de outra, será sempre sofrimento. Então vejam, Kardec está dizendo, olha, com todos esses ensinamentos, vocês podem dizer, poxa, mas essa doutrina espírita ela não consola, porque eu achava que eu ia parar de sofrer quando eu morresse. E vocês estão me dizendo que eu vou continuar sofrendo. Sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Então é uma realidade que todos precisam aceitar. Dependendo da vida que você levou, você vai sofrer no além. Se as escolhas foram ruins, se fez mal para os outros, se não cuidou do seu espírito nem do seu corpo, vai sofrer, é consequência natural. Mas saiba que o sofrimento não é eterno. Em algum momento, arrependido, você vai pedir misericórdia e vai ser atendido. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Ou seja, a gente sofre na Terra
mesmo sem escolher, mesmo sem ter plantado, por estarmos nesse plano, nesse estágio evolutivo. Muitos, contudo, são devidos à nossa vontade. A maioria das nossas dores são consequências dos nossos atos. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. É só a gente fazer a autoanálise. A maioria das nossas dores são oriundas de atitudes nossas que poderiam ser evitadas. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Quantas doenças, quantos empecilhos, quantas dores nós sentimos porque damos vazão às nossas paixões? Poderiam ser evitadas. Se resistíssemos às tentações, não precisaríamos sofrer certas dores. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, ou seja, de forma equilibrada, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se livraria. Olha só, que informação que a gente sabe, mas é bom sempre falar. Muitas doenças, muitas dores de cabeça, muitas pessoas difíceis, muitas situações dolorosas seriam evitadas se nós fôssemos sóbrios, equilibrados. Eu não consigo não beber, eu preciso beber alguma coisa. Seja sóbrio, equilibrado, não abuse. Evite ao máximo. Não consigo. Então não chute o balde. Não abuse daquilo que você não consegue evitar. O ideal é você evitar. Mas se você é tão imperfeito que não consegue ficar longe, por exemplo, de uma bebida, de uma cerveja, não abuse. Seja sóbrio. E aqui o sóbrio não é de álcool, né? É sobriedade de equilíbrio. A pessoa que é madura e sabe o seu limite, não abusa. E, logicamente, eu não estou me referindo aqui a vícios mais graves, né? A vícios que interferem nos outros, principalmente, ou que levam à violência ou ao abuso, né? O que Kardec se refere aqui são as paixões que, se a gente não abusasse, se a gente fosse simples nos gostos, nos desejos, muitas dores seriam evitadas. O mesmo se dá com o espírito. Da mesma forma que a gente evitaria doenças na Terra, se a gente fosse mais sóbrio, mais equilibrado, com o espírito é a mesma coisa. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Isso aqui a gente já deve ter repetido umas centenas de vezes durante os estudos. Nós vivemos no além as consequências do que plantamos enquanto encarnados. O que plantarmos aqui, colheremos no além. Muitas vezes colhemos aqui mesmo, mas continuamos a colher lá. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo, doenças que trazem dores, ao corpo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Nós já falamos que as dores morais muitas vezes são maiores, são piores do que as dores físicas, a depender do que você fez, a depender do que você está sentindo no seu íntimo, com a sua moralidade. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Então ele está demonstrando que a nossa dor é diretamente proporcional ao nível de ligação que ainda temos com a matéria. Logo, quanto menos ligações com a matéria, menos sofrimento, menos dores. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Comece a cultivar agora, comece a se libertar da matéria agora. Não é buscar a morte, não é essa libertação que eu estou me referindo. É libertar-se das paixões, é trabalhar a reforma íntima, é equilibrar seus pensamentos,
é praticar a caridade. Tudo isso ajuda a se desprender da matéria e, consequentemente, a sentir menos dores, seja agora, seja depois. Ele, o espírito, tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e não fazer. Eu sempre falo isso aqui. Nós temos um poder de decisão. E quando a gente toma essa decisão, a gente se liberta. E a gente cura muitas dores. Mas precisamos escolher. Deus respeita o livre-arbítrio. A gente precisa se movimentar e tomar essa decisão. Por isso ele diz aí, depende de nós. A faculdade de escolha é nossa entre fazer ou permanecer na ociosidade, na preguiça, não fazer. Dome suas paixões animais. Ele está dizendo o que eu acabei de falar. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. E eu posso adicionar, medite, ore, busque Deus, perdoa as ofensas. Busque ter boa convivência na família, no trabalho, na sociedade. Feche os olhos antes de dormir e mentalize o divino, mentalize Cristo, peça perdão a Ele por suas faltas e peça auxílio para vencer nas provações. Faça compromissos com a espiritualidade, prometa que não vai mais cair e lute para isso acontecer. Lute para que não aconteçam novas quedas. Peça ajuda a eles. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. Quantas pessoas sofrem porque dão importância para bobagens? Porque a foto da rede social não ficou do jeito que eu queria, porque a quantidade de pessoas que eu queria que curtisse a foto não curtiram, porque a pessoa que eu gosto não olha para mim. São bobagens, são questões pequenas, questões de menor importância. Preocupe-se com a sua alma, com a sua libertação da matéria, com a sua preparação para a vida verdadeira. E então, embora revestido do envoltório corporal, já estará depurado. Kardec nos demonstra que a gente não precisa esperar morrer para nos purificar. A gente não precisa desencarnar para buscar a limpeza do nosso perispírito, a purificação do nosso ser. Podemos iniciar a depuração aqui na Terra. Já estará liberto do jugo da matéria. Mesmo encarnado, eu já falei isso antes aqui, mesmo encarnado a gente pode se libertar da matéria. Não é morrer, é se libertar das paixões. E quando deixar esse envoltório físico, não mais lhe sofrerá a influência. Por isso que tem gente que desencarna e passa segundos na perturbação. Já se reconhece no além, já se reconhece como espírito e já reconhece as pessoas ao seu redor e segue com elas, rapidinho. Tem gente que desencarna e em alguns segundos já está subindo, já está convivendo com espíritos de luz. Outros, porém, ficam horas, dias, meses, anos, séculos num estado de confusão mental. Depende de como levou a vida, do quanto fez pelos outros, do quanto deixou de vencer suas más inclinações. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Aquele que se liberta da matéria desde já não vai criar reminiscência dolorosa quando desencarnar. Não vai ficar revivendo situação de dor. Nenhuma impressão desagradável deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não o espírito. As sensações de dor vão ficar no corpo físico. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Se ele explicou que o sofrimento moral é pior que o físico, aquele que tem paz de consciência não sente nem a sensação de dor física, nem o sofrimento moral. Olha que beleza! A gente tem que trabalhar para isso, para quando desencarnar, não ter sensação
física de dor e nem sensação ou sofrimentos morais. Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade. Foram milhares de espíritos que responderam Kardec, todos trazendo essas sensações que ele narrou aqui. De todas as classes. Ocuparam todas as posições sociais. Estudamo-los em todos os períodos da vida espírita, desde a morte até a sua elevação, até a sua reencarnação. Ele estudou todos os momentos. A partir do momento em que abandonaram o corpo, acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles. Vejam que o trabalho de Kardec não é com algumas centenas de espíritos, são com milhares de espíritos. São milhares de experiências que se repetem, que são parecidas, que trazem uma identidade de informações. Ele acompanhou passo a passo o espírito que desencarna, que é resgatado, que começa a trabalhar lá, que planeja sua reencarnação, que retorna ao corpo físico. Ele acompanhou todos os passos para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nas suas sensações. E sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Então, ele colheu elementos preciosos tanto dos inferiores quanto dos superiores, especialmente desses. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram. Quantas vezes eu repito isso aqui? As nossas sensações após a morte serão consequência das atitudes praticadas enquanto encarnados, e cujas consequências experimentaram no além. Que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Então essa é uma mensagem de esperança, especialmente para aqueles que têm uma fé ainda fraca, que têm dúvida, que fica nessa dúvida: será que o evangélico está certo? Será que o católico está certo? Eu vou arder no inferno, vou queimar no fogo do inferno se eu for espírita? Será? Pega as mensagens dos que já desencarnaram para ver se procede. Veja as informações que eles trazem. Se você for bom aqui, você vai ser feliz lá, independente de religião. Deduz-se daí que aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram. A gente quer sofrer. Muita gente pode estranhar: como assim? Eu não quero sofrer. Mas faz por onde? Por isso você quer. Porque se você não quisesse, você não ia fazer mais o mal. A partir do momento que a gente tem ciência de que o sofrimento deriva do mal que fazemos, quanto mais mal a gente fizer, mais sofrimento a gente vai passar por vontade própria. Se você sabe que o sofrimento advém do mal, por que continua a fazer? Porque quer sofrer. Que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Ninguém é culpado das suas dores. Se você sofre, é porque você escolheu sofrer pelas escolhas realizadas, pela conduta adotada na Terra. É isso que vai determinar o seu sofrimento moral ou a sua ventura no além. Encerramos assim mais um estudo, agradecendo a presença dos amigos espirituais, agradecendo a todos que nos acompanham pelos estudos por vídeo no canal, e rogamos a esses amigos, a esses mentores, a esses coordenadores, que possam nesse momento envolver e abençoar a todos que nos ouvem. Auxiliar ainda na absorção dos ensinamentos, no raciocínio para compreender as palavras dos Espíritos e de Kardec, na luta diária por domar nossas más tendências, por domar nossas paixões, por sermos sóbrios e equilibrados em nossas condutas, em buscarmos o bem, em praticarmos aquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso, agradecemos e pedimos que esses amigos não nos abandonem, continuem junto de nós, nos inspirando, nos influenciando para o bem, nos apontando o caminho para a libertação.
Que essa luz alcance a todos que estão em nossos pensamentos, especialmente aqueles que estão em sofrimento, seja físico, seja moral. Seja alguém encarnado, seja alguém desencarnado, que precisa receber vibrações de paz e de harmonia, a fim de que possa despertar o quanto antes, abandonar o estado de perturbação no além e retomar sua caminhada na direção do Altíssimo. Graças damos a nosso Mestre Jesus, aquele que veio até nós para exemplificar pela ação, pelo bem, pela conduta, a verdade divina, o amor de Deus por nós, a sua lei e a sua aplicação entre os homens, demonstrando que somente a caridade liberta e somente a caridade, o sentimento fraternal, pode levar o indivíduo a sentir essa ventura no além, quando abandona o corpo físico e passa a desfrutar das delícias do paraíso, no sentido de trabalho, de serviço, de convivência com os espíritos superiores e especialmente com a continuidade do progresso espiritual. Agradecemos, portanto, a Ti, Mestre Jesus, por ter vindo até nós, passando pelo sacrifício de moldar o Seu perispírito para a nossa realidade terrena e, mesmo assim, nos perdoar as faltas, nos perdoar o assassinato que foi realizado de forma tão cruel contra a Sua pessoa bendita. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, possa alcançar a todos que precisam despertar antes que seja tarde e sejam expurgados para planetas recém-saídos do primitivismo. Pedimos, por fim, que Maria Santíssima, Rainha do Reino de Cristo, continue a envolver toda a terra com seu manto sagrado de amor e pureza, para que todos que estão arrependidos sinceramente possam se agarrar a esse manto, se arrastando pouco a pouco do lodaçal em que se encontram para o resgate necessário. E que nós possamos contribuir de alguma forma para auxiliar esses irmãos e também participar da renovação da terra. Que assim seja, graças a Deus, e que os bons espíritos possam nos acompanhar hoje e sempre. Um abraço a todos e até o próximo estudo.